Hoje eu vou falar sobre fobia específica, né? É muito falado no senso comum a questão relacionada à fobia específica, mas você, enquanto psicólogo, sabe que você precisa entender sobre fobia específica? O que que é fobia específica, né? Para o que que tem, na verdade, de detalhe que você, enquanto psicólogo, precisa observar em relação à fobia específica? Você sabe o que que é? O que que é a fobia específica? E o que não é a fobia específica? Aquele medinho que a gente tem de barata, por exemplo, será que é fobia específica? Pois é, gente. O que não é fobia específica é justamente aquele medo que a gente tem do senso comum, aquele medo que não nos paralisa. Então, aquele medinho de barata, aquele receio que a gente tem em relação ao cachorro, mas que aquilo não nos paralisa, ou eu tenho um pouquinho de receio de gato, eu tenho receio de algum inseto. Esse medinho, né, esse receio pequeno de algum tipo de inseto, por exemplo, ele pode não ser uma fobia específica, né? E talvez não precise ser tratado. Mas o que que é uma fobia específica, né? A fobia específica ela é caracterizada justamente por um medo, mas um medo exagerado, né? Ele é exagerado e persistente em relação a uma situação ou um objeto. Então, pode ser, sim, um medo de cachorro? Pode. Pode ser um medo de, é, sei lá, entrar numa piscina? Pode. Medo de dirigir também, né? Ou seja, uma situação também pode. Medo de avião pode ser também um medo específico muito, aliás, uma fobia muito. Dizem por aí, né? Alguns dados estatísticos que eu não sei exatamente a base, então é sempre importante falar quando a gente não sabe, né? Mas dizem que um dos maiores medos é medo de voar, por exemplo, né? E é uma fobia que muitas vezes precisa ser tratada dentro da clínica, tá? Então, quando você fala em fobia, você está falando de um medo exagerado, um medo superestimado, né? Não é um medo, um receiozinho, um medinho, né? Aquele medinho que você tem de cachorro, mas é um medo exagerado e esse medo exagerado ele vai te causar sim algum tipo de transtorno social. Então, ou um transtorno social, ou algum tipo de prejuízo para a sua vida, mas em geral algum tipo de transtorno social. Então, não é só um medinho, é um medo superestimado, né, que o seu paciente vai apresentar, e também provavelmente ele vai ter algum tipo de transtorno social por conta daquele medo, tá? Então, quando seu paciente chega na clínica para tratar uma fobia, em geral, pelo menos os casos que já chegaram até mim, assim, os casos que eu já atendi relacionado à fobia, não foi a fobia em si que o levou até a clínica. Ele tinha algumas outras situações e a partir disso nós também tratamos a fobia. Porém, se a pessoa chegar na sua clínica com um medinho pequenininho, muito provavelmente aquilo nem precisa ser observado. Porém, a fobia ela é uma coisa mais superestimada, né? Ela é exagerada em relação ao objeto. Não é um medo de cachorro, é um medo intenso e na hora que pensa que pode estar próximo daquele objeto, né? Ou seja, daquele cachorro, ela vai se sentir muito ansiosa. Então, não é exatamente só o medo, é um medo e uma sensação muito intensa de ansiedade, mesmo quando ela tem a sensação que pode estar perto daquela situação. Então, na verdade, o medo ele começa muito antes, por exemplo, do contato. Não é ouvir um cachorro e ficar com medo do cachorro. De repente, só o fato de pensar de estar próximo do cachorro pode gerar uma ansiedade. Só o fato de pensar que vai viajar de avião pode gerar uma ansiedade intensa. Então, de certa forma, essa ansiedade, essa situação, essa angústia que a pessoa sente por conta de poder entrar em contato com aquele objeto de causa fobia, ela é uma sensação muito intensa e que pode sim causar diversos tipos de prejuízo, né?
E por que a gente chama a fobia? Ela é um transtorno de ansiedade também, né? E por que a gente caracteriza ela por um transtorno de ansiedade? Justamente porque ela tem aí, ela causa o medo e ela causa aquela sensação de ansiedade mesmo. Muitas vezes a pessoa tem situações físicas relacionadas à ansiedade, palpitação, respiração ofegante, tem dores intensas no corpo, só de pensar que de repente pode entrar em contato com aquela situação, com aquele objeto, com aquelas coisas que vão causar aí a fobia, né? Então, para caracterizar a fobia, se o paciente chegar no seu consultório dizendo, olha, eu tenho fobia de determinada coisa, para você conseguir entender que aquilo é de fato uma fobia, para você caracterizar como uma fobia, ela tem que ser um medo persistente e um medo intenso, um medo exagerado de uma determinada coisa, e esse medo, ele tem que, de certa forma, causar algum tipo de prejuízo para a vida social daquela pessoa, para a vida daquela pessoa, né, de um modo geral. E, além disso, a pessoa, ela, ao pensar em entrar em contato com aquele objeto que te causa fobia, então ela simplesmente pensou em entrar em contato com o cachorro, simplesmente pensou em entrar em contato com o avião, ou simplesmente pensou em dirigir um carro, aquilo já vai causar uma situação muito intensa relacionada à ansiedade. Então, a fobia, ela não é o medo em si, mas a fobia, ela é o medo associado a essa série de situações, tá? Então, medo exagerado, medo intenso exagerado, e só de pensar de estar próximo daquela situação, a pessoa, de certa forma, já paralisa, tá? Como eu disse, pelo menos nos casos que eu atendi, normalmente a fobia em si a pessoa não vai tratar, a não ser que seja uma fobia muito intensa, alguma coisa que ela vive muito no dia a dia, mas é muito raro isso acontecer, pelo menos comigo. Foi rara situações onde eu tive esse contato com pessoas com fobias específicas extremamente intensas e que não estava associado ao transtorno de ansiedade, pelo menos nos casos que eu já peguei, estava associado a outros casos de ansiedade, sim. Então, ela chegou com sintomas relacionados à ansiedade, porém, além dos sintomas relacionados à ansiedade por outras situações, tinha aí a fobia, tá? Mas eu tô falando realmente de uma amostra muito pequena, são as amostras das pessoas que eu atendi. Obviamente, a gente tem aí um grupo muito maior de pessoas, então pode ser que essa situação ocorra de maneira diferente em outros lugares, tá? Então, não dá realmente para a gente levar em consideração só nas situações que eu atendi, tá?